Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou aberta a sessão. Convido a nobre vereadora Lucinha para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 10ª sessão ordinária, em 21 de março de 2007. Presidente, senhores vereadores Ivan Moreira, Luiz Carlos Ramos, primeiro secretário, Ferraz, segundo secretário, Estepan Nassancian, segundo suplente, e Patrícia Amorim, a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Cláudio Cavalcante, pastora Márcia Teixeira, Dr. Carlos Eduardo, Admir Pimentel, Rui de Andrade, Jorge Felipe, João Cabral, Romualdo Boaventura, professor Célio Luparelli, Estepânia Cecim, Adilson Pires, Chiquinho Brazão, S. Ferraz, Dr. Nelson Ferreira, Eliomar Coelho, Tereza Berg, Jerominho, Lilian Sá. Assume a presidência o senhor vereador S. Ferraz, segundo secretário, a ocupar o lugar do senhor secretário, o senhor vereador Nelson Ferreira, a convite. Encerra-se a sessão às 18 horas. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está aberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Romualdo Boaventura. Senhor presidente da sessão, vereador S. Ferraz, senhor vereador Paulo Serri, líder do PFL, presente ao plenário. Felizmente, não posso citar mais nenhum vereador. Senhores funcionários da casa, senhores e senhoras presentes às galerias. O que me traz à tribuna hoje fazer lembrar as pessoas, fazer lembrar a todos os que acompanham os trabalhos da Câmara Municipal e, em particular, aqueles mais atentos às questões da cidade do Rio de Janeiro, com relação a uma matéria jornalística, que essas matérias, normalmente, apesar até do tamanho da matéria e da sua importância, elas às vezes passam desapercebidas, e passam desapercebidas por muitos daqueles que usam aqui o microfone, os microfones dessa Câmara dos Vereadores, alguns senhores vereadores, para simplesmente fazerem denúncias e mais denúncias e mais denúncias, e muitas delas frontalmente contra o nosso Poder Executivo, frontalmente contra a nossa Prefeitura, e muitas delas infundadas. Então, quando nós nos deparamos com a matéria de quarta-feira, dia 21 de março, eu não tive a oportunidade de falar na semana passada, por isso estou usando hoje o microfone, do jornal O Globo, na sua página 19, que se intitula o seguinte: Souza Aguiar, decifrada a esfinge do caos. E ainda, na sua chamada, diz o seguinte: emergência, onde só cabem 30, recebe num só dia 110 pacientes, sendo apenas 20 casos realmente urgentes. Por que trago essa matéria aqui e desde já peço a permissão a Vossa Excelência, senhor presidente, que depois eu encaminhe a matéria para que ela seja publicada no DCM, no nosso Diário da Câmara Municipal. Essa matéria diz respeito a pronunciamento do excelentíssimo senhor ministro da Saúde com relação à sua visão dessa chamada crise, esse caos que as pessoas dizem que existem nos hospitais municipais. Chegando agora também nosso vereador Carlos Caiado. E eu vou destacar alguns trechos dessa reportagem, porque os argumentos aqui utilizados, inclusive pelo senhor ministro, depoimentos de funcionários do Hospital Souza Aguiar, convergem inteiramente para a argumentação
que vem utilizando o excelentíssimo senhor prefeito da cidade com relação a esses problemas nos hospitais. Quais sejam a superlotação de pacientes oriundos dos diversos municípios da cidade e muitas vezes de muitos municípios adjacentes ao Rio de Janeiro, tá certo? Que são atendidos, porque a prioridade nossa é atender, mas que sobrecarregam os hospitais municipais, não permitindo que nós tenhamos a qualidade de excelência que gostaríamos de ter no atendimento aos que recorrem aos hospitais municipais. Por exemplo, diz aqui, só ontem, diz aqui a matéria, 110 pacientes, embora a capacidade se limite a 30, ao tomar posse ontem, o ministro José Gomes Temporão disse que 80% não precisariam estar lá. Diz a matéria, acertou em cheio. Apenas 20 dos casos foram considerados realmente emergenciais. Sem lugar para todos, bombeiros deixavam os doentes nas macas pelos corredores, a superlotação, um dos ingredientes da esfinge da saúde no Rio, que Temporão prometeu decifrar, é causada, segundo médicos, pela deficiência no atendimento em outras unidades. Isso aqui é importante que nós tenhamos em mente. Em 2006, a emergência do Souza Aguiar recebeu mais de 1.600 pacientes de outros hospitais. Grande parte deles, 537, vinda do Hospital Penal. Outro trecho, diz aqui um usuário do hospital. Fui atendido no Hospital de Caxias de madrugada, disseram que eu talvez precisasse de uma cirurgia de vesícula, mas que não seria possível fazer lá por falta de especialista. Para confirmar o diagnóstico, ainda teriam que fazer um exame que não poderia ser feito lá, contou o cozinheiro Manuel Antônio Leitão, de 46 anos, que estava lá no Souza Aguiar. Outro trecho. Os problemas no Souza Aguiar provocam um efeito dominó, diz a matéria. O setor de hemodiálise, que deveria ser exclusivo da emergência, permanece lotado de pacientes crônicos. Assim, muitos doentes fazem o tratamento de madrugada. O excesso de uso prejudica o funcionamento dos equipamentos, que acabam quebrando. Então, na verdade, um hospital, para atender a emergência, acaba fazendo atendimento ambulatorial, sobrecarregando todo o atendimento, desgastando equipamentos que, quando são necessários, muitas vezes não estão em estado para serem utilizados. Ainda a matéria diz o seguinte, o levantamento do Hospital Souza Aguiar mostra que, ainda que no ano passado foram enviados 516 pacientes de unidades municipais, outras unidades municipais. E ainda, na rede estadual, a situação é quase a mesma. Foram 1.022 removidos, a maioria do Hospital Penal. Depois dele, o número mais expressivo é do Hospital Carlos Chagas, de Marechal Hermes. Outros 24 eram do Getúlio Vargas, na Penha. Da rede federal, foram contabilizados 58, sem contar 1.220 pacientes de todo o estado que chegam nas ambulâncias do SAMU. Ainda, em outro trecho, em 2006, 13.961 pacientes removidos de todo o estado, vou repetir, 13.961 pacientes removidos de todo o estado. Para o Souza Aguiar, 1.315 eram de outros municípios, sendo 291 da Baixada e 195 de Niterói. O número de remoções que foram da Zona Oeste para lá chega a 308. Eu quero, na verdade, senhor presidente, senhores vereadores presentes ao plenário, é que essa matéria fique registrada no DCM, mostrando que os problemas de saúde, como muitas vezes querem fazer crer alguns vereadores que vêm aqui com depoimentos contundentes e que promovem e que estimulam, certamente, matérias jornalísticas que mostram, às vezes, o retrato de um momento, sem se aprofundarem na matéria. Esta matéria que está aqui começa, na verdade, a decifrar a esfinge.
Ou seja, ela começa a clarear realmente o diagnóstico da saúde, a colocar, a expor o problema que sofrem os hospitais municipais, que nós esperamos que, com um novo governo, com uma nova mentalidade, com um novo secretário de saúde, esse problema comece a melhorar, a ter solução na cidade do Rio de Janeiro, com a melhoria dos hospitais da rede estadual. Naquela ocasião, daquela famigerada intervenção que houve na saúde, famigerada, eu digo, porque completamente inapropriada, ela com claros fins políticos, houve aquela intervenção por parte do governo federal no município do Rio de Janeiro, em que alguns aviões de aspirina pousaram aqui no Rio de Janeiro para abastecer os hospitais, alguns circos foram montados aí no Campo de Santana, por exemplo, e que nós não tivemos nenhum balanço positivo de melhoria na saúde, principalmente nas unidades federais que foram prometidas pelo governo. Naquela ocasião, nenhuma melhoria foi promovida, nem nos hospitais federais e nem nos hospitais estaduais, com relação àquela intervenção que aconteceu, aquela fatídica intervenção com claros fins políticos que aconteceu aqui na cidade do Rio de Janeiro. E digo mais, fins políticos, porque ela garantiu, naquela ocasião, a permanência de um ministro da Saúde que já estava com a sua demissão programada para os próximos dias, o que lhe deu alguma sobrevida. Esse mesmo ministro, que naquela ocasião promoveu essa intervenção, foi denunciado como sendo um dos participantes dessa famigerada também máfia das sanguessugas. Uma parte para o nobre vereador Paulo Serri. Nobre companheiro Romualdo Boaventura, senhor presidente, vereador Ferraz, eu estou acompanhando com atenção o seu pronunciamento e gostaria de parabenizá-lo do ponto de vista político, se utilizar muito bem dessa entrevista do ministro Temporão, que não tem razão nenhuma para fazer uma declaração dessa, qual não seja no sentido de começar a identificar os pontos efetivos de estrangulamento do atendimento médico público na rede pública do Rio de Janeiro. A intervenção que Vossa Excelência bem colocou foi aquele espetáculo que visou prolongar um pouco a vida do ministro Humberto Costa. Todos nós sabemos que aquela intervenção foi definida numa reunião pelo ex-ministro Zé Dirceu, pelo Humberto Costa e pelo presidente da República, que quiseram criar um espetáculo no Rio de Janeiro, que em nada resultou, e prolongar assim por 1 ou 2 meses mais a vida do ministro Humberto Costa. Quando entrou o ministro que o sucedeu, deputado de Minas Gerais, Saraiva Felipe, na mesma hora as relações institucionais se normalizaram e começaram a entrar nos eixos os serviços, os trâmites técnicos e burocráticos entre o Ministério e a Secretaria. Então, hoje, o ministro Temporão identifica bem essa questão. Identifica e mais, é preciso dar um passo adiante, é preciso dar o passo para frente. E o passo para frente requer que o governo do Estado tome a frente da celebração de um acordo entre os municípios da chamada região metropolitana. Em funções de governo como a saúde, onde há uma interdependência muito grande entre os municípios da região metropolitana, não há solução, não há saída, senão na formação de consórcios, onde os municípios se entrelacem e entrem com recursos e que apliquem aquilo que constitucionalmente são obrigados a aplicar, que nenhum deles aplica, e no Rio de Janeiro aplica-se mais até do que recomenda a Constituição. Então é preciso que o senhor governador assuma a responsabilidade
da reorganização do Serviço de Saúde do Estado, porque a nossa saúde do Rio de Janeiro, da cidade, que atende no seu limite máximo, continuará sobrecarregada se os municípios ao seu redor não tiverem condições de oferecer atendimento que retenha lá os seus munícipes, os seus moradores. Portanto, eu acho que Vossa Excelência toca num tema muito importante, mas que requer que a autoridade do governador do Estado se estabeleça na formação de um consórcio de saúde no Estado do Rio de Janeiro, afetando a região metropolitana. O que Vossa Excelência coloca, vereador Paulo Serri, é absolutamente pertinente e vamos além, porque há uma preocupação com relação ao Hospital Souza Aguiar, que o Hospital Souza Aguiar, ele é uma referência para os Jogos Pan-Americanos, pela sua amplitude, pela amplitude do seu atendimento, pela sua localização, é um hospital de referência nos Jogos Pan-Americanos. E a continuar essa situação, que eu acredito que não vai continuar, porque haja visto o próprio ministro que não tem interesse nenhum político em fazer esse diagnóstico, que há algum tempo a nossa prefeitura já vem colocando essa situação, ele já fez esse diagnóstico, conhece esse problema, conhece as soluções que passam exatamente pelos consórcios, pela responsabilidade coletiva dos municípios que cercam o Rio de Janeiro na área da saúde, juntamente com o Rio de Janeiro, nós podemos ter um problema grave de atendimento no Souza Aguiar durante o Pan-Americano, o que nos traria transtornos bastante expressivos, além do mau atendimento, as pessoas que já lá recorrem, nós poderíamos ter o transtorno também de uma imagem completamente negativa distribuída ao mundo todo do atendimento de saúde no Rio de Janeiro, que pode ter reflexos negativos também na questão do turismo e esses assuntos todos essas consequências todas que nós já conhecemos. Então, eu gostaria de deixar isso registrado para que a gente, como vereador da cidade, identifique nessa reportagem que passou, na verdade, passou batida, talvez por muitos dos senhores vereadores, mas não por nós, que aqui damos o nosso voto de louvor ao ministro Temporão, por ter essa firmeza de colocar esse diagnóstico numa entrevista, diagnóstico esse que a nossa prefeitura vem já defendendo há muito tempo. Então, solicitamos ao senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, ao ministro, que se debrucem, após esse diagnóstico que ele fez, se debrucem sobre essa questão da saúde e aqui, prioritariamente sobre o Hospital Souza Aguiar, porque poderemos ter um problema grave durante os Jogos Pan-Americanos, se não desafogarmos a emergência do Hospital Souza Aguiar. Para o momento é o que eu tinha a colocar, teria outros assuntos, mas parece que o meu tempo está se esgotando. Eu agradeço, senhor presidente, muito obrigado, boa tarde, senhores vereadores. Esgotando o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência nas proposições recebidas. Requerimento 1902/2007. Requeiro a mesa diretora, na forma do regimental, a concessão do plenário Teotônio Vilela, no dia 18 de abril de 2007, às 18h30, para a realização da solenidade de entrega de título de cidadão benemérito ao excelentíssimo senhor Hamilton Carvalhindo, digníssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça. Senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento 1903/2007. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, seja concedida a medalha Pedro Ernesto ao excelentíssimo senhor Hamilton Carvalhindo, digníssimo senhor ministro do Supremo Tribunal de Justiça,
Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1907/2007. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do plenário Teotônio Vilela no dia 15 de março, às 9h30 às 13 horas, para debate público sobre o legado do PAN para o ciclismo. Senhores vereadores que aprovam, queiram permanecer como estão. Aprovado. Requerimento 1911/2007. Requer à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do plenário Teotônio Vilela para a realização da solenidade de entrega de medalha de mérito esportivo pan-americano para Fernando de Oliveira Suez e Pedro Monteiro, no dia 3/5/2007, às 18h30. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1889/2007. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha Pedro Ernesto Esportiva Pan-Americano ao jogador de futebol Romário de Souza Faria. Senhores vereadores que aprovam, queiram permanecer como estão. Aprovado. Requerimento 1890/2007. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, que seja concedido o conjunto de medalha de mérito esportivo pan-americano ao esportista Jorge Luiz da Silva de Medeiro, pelos relevantes serviços prestados ao esporte no município do Rio de Janeiro. Aos senhores vereadores que aprovam, queiram permanecer como estão. Aprovado. Requerimento 891/2007. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão de conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao tenente-coronel do Exército Brasileiro, senhor João Maurício da Rocha Silva, comandante do Batalhão Escola de Engenharia, por relevante serviço prestado em prol da cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1892/2007. Requeiro à mesa diretora, na forma de regimento interno, seja concedido o conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto à banda de música do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1893/2007. Requeiro à mesa diretora, na forma do regimento interno, que seja concedido o conjunto de medalhas de mérito esportiva pan-americano a Falcão, integrante da Seleção Brasileira de Futsal. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1894/2007. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão de conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto a Evandro Sarno Couto, por relevante serviço prestado em prol da cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 895/2007. Requeiro à mesa diretora, nos termos regimentais, que seja concedido a medalha de mérito esportivo pan-americano ao ex-jogador e atual técnico de futebol Antônio Lopes dos Santos, pelos relevantes serviços prestados ao esporte, que elevaram o nome da cidade do Rio de Janeiro no cenário nacional e internacional. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1896/2007. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, que seja concedido o conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao excelentíssimo senhor Aníbal de Oliveira Araújo. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento
1897/2007. Requer à mesa diretora, na forma regimental, que seja concedido a medalha de mérito esportivo pan-americano a Flávio da Costa Cardoso e Jovita, ex-jogador de futsal, por suas contribuições para o desenvolvimento do esporte da cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1898/2007. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, que seja concedido a medalha de mérito esportivo pan-americano a José Roberto Gama de Oliveira, o Beto, por suas contribuições para o desenvolvimento do esporte na cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1904/2007. Requeiro à mesa diretora, com fluco no regimento interno, a concessão de medalha de Pedro Ernesto a Luciana de Araújo Coutinho, atriz Luciana Coutinho, por relevante serviço prestado através do teatro, da televisão, da arte, da ciência, e em especial para a sua ação social através do espaço cultural, que leva o seu nome em prol de tantos cidadãos do município do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1905/2007. Requer à mesa diretora, nos termos regimentais, que seja concedido a medalha de esportivo pan-americano ao mestre treinador e secretário-geral da Confederação Brasileira, Moauí Tauá, e Arthur Mariano de Souza, pelos relevantes serviços prestados ao esporte, que elevaram o nome da cidade do Rio de Janeiro no cenário nacional e internacional. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1906/2007. Requeiro à mesa diretora, nos termos regimentais, seja concedida a medalha de mérito esportiva pan-americano ao grão-mestre, presidente e fundador da Confederação Brasileira, Moaí Taib e Luiz Alves Mesquita, pelos relevantes serviços prestados ao esporte, que elevaram o nome da cidade do Rio de Janeiro ao cenário nacional e internacional. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1909/2007. Requer à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao tenente-coronel Lindovaldo Rodrigues da Silva, comandante do 1º Batalhão de Polícia do Exército, Batalhão Zenóbio da Costa, pelos relevantes serviços prestados à população. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria de prolongamento, passo à ordem do dia. Vai entrar aí agora, que eu acho que é o primeiro. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única, em votação. Vetos parciais apostos pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 2272/2004, de autoria do senhor vereador Ismos da Costa, que inclui no calendário oficial de eventos do município do Rio de Janeiro a Maratona da cidade do Rio de Janeiro. Os postos de votação já estão disponíveis, requer quórum de maioria absoluta.
A presidência vai encerrar a votação. Presentes 18 vereadores. Não há quórum para deliberar. A matéria voltará em votação. Palavra pela ordem, vereador Charbel Zaíbe. Eu queria fazer aqui destacar um fato ocorrido na audiência pública das Marquises. E eu queria fazer coro aí com o vereador Bittar, no sentido da postura do representante que teve aqui da Defesa Civil do município, que, independente da postura arrogante, quando praticamente mandou todos nós estudarmos melhor a questão do urbanismo, antes de fazermos colocações aqui na Câmara, é uma pena que não tinha mais vereadores presentes, não entendeu nada do que eu falei. O que eu queria dizer aqui, ressaltar, foi no sentido de que o que é importante a Defesa Civil hoje não tem condição de partir amanhã para a rua e vistoriar todos os problemas de Marquise que tem na nossa cidade. Ele não tem técnico suficiente para isso. Ele foi colocar que todas as denúncias que chegam lá na Defesa Civil, eles apuram. O problema não é você investigar as denúncias que chegam lá, é você atuar preventivamente. Então, o cara não entendeu nada. O senhor Marcel, representante da Defesa Civil, que esteve aqui presente na audiência pública das Marquises, então eu queria ressaltar isso, a arrogância e a incompetência da pessoa que esteve aqui presente, que não entendeu nada do que a gente falou aqui. Muito obrigado. Palavra pela ordem, vereador S. Ferraz. Eu queria dar continuidade à fala do nobre vereador Romualdo Boaventura, em que a gente tem debatido aqui, e eu tenho visto aí as manchetes de jornais, televisão, sobre segurança. Vi agora o governador Sérgio Cabral ir a um outro país para saber como funciona a segurança lá do país aonde ele foi. E se a gente notar, ia começar a pesquisar, eu acho que a segurança, hoje na cidade do Rio, a violência ainda está matando menos do que aqueles que precisam ir a um hospital público procurar uma assistência médica. Então a gente vê todo mundo discutindo, falando aquilo tudo, mas eu acho que morre 20 por dia paciente no hospital, enquanto morre um por semana com uma bala perdida, ou um policial que morreu numa troca de tiro, ou 3 bandidos que caiu do outro lado. Porque hoje a televisão, no jornal da Globo, apresentou um quadro muito triste. 2 médicos, tinha uma paciente caída lá no hospital porque ela não resistiu à espera e ela acabou desmaiando e caindo lá dentro da emergência, dentro do hospital mesmo, nem fora, foi dentro do hospital. E um médico passou, simplesmente olhou o pulso dessa paciente e levantou e foi embora. Houve um protesto das pessoas e, de repente, vem passando um outro médico. E foi logo dizendo: eu estou ocupado, não posso atender. Então, você veja bem a comparação. Um policial, quando troca tiro com um bandido, imediatamente ele socorre. E um médico que faz um juramento, ele passa por cima do paciente e não atende. Você vê como é que está, na realidade, a nossa saúde em todo o Brasil. Mas como nós estamos falando de Estado, vou dar um exemplo
e cobrar do nosso governador, Sérgio Cabral, é a minha vantagem que eu tenho, e às vezes até a bancada do PMDB pode estranhar, mas eu não tenho relações com o governo estadual, nem federal e nem municipal. Mas eu sou um vereador que trabalho, e muito. Então, não preciso ter esse relacionamento de pedir uma boquinha ali, uma boquinha ali. Eu não estou preocupado com isso, que eu não preciso nada disso. O suficiente que a Câmara me dá já é o suficiente para me sobreviver. Então, eu não preciso de cargos no governo. Então, eu posso chegar aqui desse plenário e falar a verdade, falar aquilo que o povo sente. E dizer sempre que o povo é que está careca de ouvir as promessas dos políticos. Essa é a vantagem de quem não precisa de uma boquinha. Quero dizer que, então, lá nesse posto de saúde, meu governador, não tinha nada, só tinha gente querendo ser atendido porque estava passando mal. Mas não tinha médico, não tinha como marcar, não tinha nada. A população abandonada dentro de um posto de saúde e que ninguém resolve nada. Assim é os postos de saúde do município e do estado. E os hospitais do governo federal, os hospitais do município, os hospitais do estado, eles estão aí, de mal para pior. Mas nós estamos preocupados com uma bala perdida que vem de lá e atinge uma criança, ou atinge um bandido, ou atinge aquele que passou, que eu me dou até com o pai daquele professor, que foi atingido com uma bala perdida. Mas a gente precisa cuidar melhor dessa cidade. E eu estou vendo a aproximação do PAN chegar e eu não vejo solução. A gente só vê, cada dia que passa, o estado do Rio de Janeiro em decadência, na saúde, na segurança, na educação, porque o governo não tem um planejamento para que possa levar alguma coisa a séria para a população da cidade do Rio de Janeiro. Não vou falar nem comunidade. Comunidade é o resto do resto. Porque a gente vê morrer milhões de gente de comunidade no hospital e ninguém vai lá defender essas pessoas. Mas quando morre um da sociedade por um assalto, a imprensa, né, dá aquele valor, valoriza aquela morte. E eu não estou aqui para valorizar a morte de ninguém. Eu estou aqui para cobrar do Estado a obrigação que ele tem de dar uma saúde à população do seu Estado, do seu município. Então eu quero dizer aos senhores vereadores, e que a gente fica preocupado, próximo aí do PAN chegando, a parte de transporte, é essa loucura que você vê aí, com essas Kombi que não está legalizado, os ônibus retirando os ônibus que tem que retirar, porque você enfrenta uma desordem completa na cidade do Rio de Janeiro, que você fica preocupado em até botar os seus coletivos no meio da rua. Porque o governo não dá nem isso sequer, que é a segurança para o transporte vir atender a população. E com certeza, com um tempo tão curto que falta para o PAN, nós vamos ter, na realidade, uma total desordem na cidade do Rio de Janeiro, seja no transporte, seja na saúde, porque quem chega quer encontrar um estado e um município
que possa resolver o problema dessas pessoas que vieram ao nosso país, né, procurando uma maneira de incentivar o esporte, e nós não temos nada a oferecer a essas pessoas. Que se alguém passar mal e tiver que ir para um hospital público, com certeza vai sair daqui decepcionado com o nosso Estado e com o nosso município, porque, na realidade, anda uma desordem total, tanto na segurança como na saúde. Eu ainda acredito que 10 vezes mais morre nos hospitais diariamente e governo nenhum toma providência. Não saiu um governante daqui para os Estados Unidos, ou ir à Alemanha, ou ir à Espanha, para saber como cuidam bem da saúde da população. Porque a população ainda morre numa escala muito maior do que na parte de uma bala perdida ou numa troca de tiro com bandido. Então, vamos ver aí o nosso prefeito, o nosso governador, que procure se planejar melhor para que a gente possa dar uma saúde, uma educação, para que a gente possa ter um PAN com bastante glória, sem preocupação para a população da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 52/2006, autoria 2005, digo, autoria do vereador S. Ferraz, dispõe sobre as condições para a comercialização de produtos estrangeiros de qualquer natureza, OGM, no município do Rio de Janeiro, e dá outras providências. Pendente de parecer da Comissão de Finanças. Vereador presidente Jorge Felipe. Segundo veto da pauta. Pela rejeição do veto. Parecer pela rejeição ao veto. No orador inscrito discutir a matéria, será a discussão em votação. Terminais liberados, requer quórum de maioria absoluta. Vou encerrar a votação. Presentes votando não, 26 senhores vereadores. Veto é rejeitado. Projeto segue a promulgação. Tramitação especial, regime de urgência, em discussão única. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao PL 1287/2003, autoria da senhora vereadora Leila do Flamengo, que institui a licença maternidade especial para servidoras municipais, mães de bebês prematuros e dá outras providências. Pendente de parecer da Comissão de Mérito. Emitir parecer, vereador Pedro Porfírio. Emitir parecer, vereador, pela Comissão de Mérito. Como eu vou discutir a matéria, de qualquer maneira, eu sou pela rejeição do veto. Rejeição ao veto. Para discutir a matéria, vereador Pedro Porfírio. Senhoras e senhores vereadores, não é muito comum, nessa quantidade enorme de vetos, que um vereador se inscreva para discuti-lo. Mas a proposta da vereadora Leila do Flamengo tem um grande alcance em relação à questão da mulher. E a questão da mulher, hoje, está na ordem do dia. Está na ordem do dia quando parece que o Brasil começa a abrir os olhos para o grande problema que é a expansão demográfica, para o grande problema que é a gravidez prematura, a falta total de assistência à mulher, à jovem adolescente, que redunda ao fato de que só na comunidade do Jacarezinho, de cada 5 moças grávidas, uma tem menos de 15 anos de idade. Porque há todo um arcabouço de preconceitos em relação à questão da mulher. A educação sexual,
a programas contraceptivos e a toda isso, e isso no Brasil está na contramão do mundo. O mundo inteiro hoje, a situação é diferente. Se não fosse assim, a China não estaria exibindo hoje números fulgurantes em relação ao seu crescimento. Mas eu queria aproveitar também essa oportunidade, senhor presidente, para homenagear aqui dois atores, o ator Cláudio Cavalcante e o autor Stepan Nercesian. Porque hoje, senhor presidente, é o Dia Mundial do Teatro. Hoje é o Dia Mundial de das maiores ferramentas da sociedade humana, que se entende como teatro desde que Tespe, na antiga Grécia, 4.000 anos antes de Cristo, começou a dramatizar as suas funções religiosas e aí começou a teatralizar, e a partir daí surgiram as técnicas que deu no glorioso, inesquecível e imortal teatro grego, base de todo o teatro do Ocidente. E quando eu falo que quero homenagear os atores Cláudio Cavalcante e Stepan Nercesian, é porque é muito importante que nesta casa estejam contribuindo com a sua presença, o seu depoimento permanente, a sua experiência, a sua cultura e a sua visão de mundo, pessoas que, interpretando papéis mais diferentes no teatro, na televisão e no cinema, têm uma personalidade privilegiada. Porque não há nada mais sublime do que o trabalho do ator. O ator, segundo Bertolt Brecht, um dos grandes nomes da dramaturgia do mundo, tem que ter o que ele chama de distanciamento crítico do personagem. É um método difícil, um método que começou a partir de um grande professor de teatro que foi Stanislavski, que o ator Cláudio Cavalcante conhece muito bem, que a sua geração foi a geração que cultivou Stanislavski. Como também mais tarde, outra geração cultivou Grotowski, um polonês que propugnava a ideia de libertar o personagem que é em cada um de nós. O teatro é, portanto, a multiplicação da individualidade. Quando o ator Cláudio Cavalcante ou o ator Stepan Nercesian estão praticando o exercício teatral, eles abrem mão da sua vida, das suas idiosincrasias, dos seus sonhos e passam, quase que por obstinação, por obsessão, passam a vivenciar o personagem. Uma vez, trabalhando numa revista de televisão, eu me lembro da dificuldade que eu encontrei com o ator Carlos Vereza, quando ele fazia um papel na novela Selva de Pedra, se não me engano, Céu sobre Terra, o papel de um mau caráter chamado Miro. E ele disse para a repórter: eu sou um pouco Miro. E eu fui colocar aquilo, eu era editor da revista, fui colocar aquilo e ele foi lá. Está aí o meu colega Eli Alfon, trabalhando hoje com Paulo Serri, com o vereador Paulo Serri, para lembrar aquele episódio difícil que eu vivi a respeito daquela matéria. Portanto, hoje, o Dia Mundial do Teatro deveria servir também para que esta casa reflita sobre o seu compromisso com a cultura, que não é específico do Poder Executivo, não é específico de um ente, seja Estado, União ou governo municipal. A cultura é uma forma de libertação das pessoas, de crescimento, de ampliação do conhecimento. E enquanto o presidente Ivan Moreira, enquanto a Assembleia Legislativa hoje tem uma programação artística permanente,
com exibição de peças, com exibição de exposições, esta casa, que é por natureza uma casa das artes, que será futuramente um museu, esta casa, infelizmente, não deu um passo, pelo menos nos tempos que aqui estive, para defender e agir e propugnar por uma atividade teatral. Eu sei até, e isso me foi falado pelo líder do meu partido, o vereador Chabel Zaide, que existia um prêmio Chiquinha Gonzaga, num determinado momento, foi dado esse prêmio quando fez o centenário dela. Mas por que a Câmara Municipal não destina alguma coisa do seu orçamento para o estímulo das artes, da cultura? Por que não destina, senhor presidente, a escolha de um prêmio que se convidem pessoas especializadas e todo ano possamos estimular o teatro brasileiro, a televisão brasileira, o cinema brasileiro, as artes de um modo geral? Então, hoje, no Dia Mundial do Teatro, ao discutir o projeto da vereadora Leila do Flamengo, que também tem seus compromissos com a cultura, que é de um bairro por natureza cultural, que é o Flamengo, eu faço aqui uma pequena reflexão. Gostaria de, finalmente, senhor presidente, aproveitar essa discussão para me referir a um outro assunto. Eu, infelizmente, não estou em meu poder, o jornal O Povo, que tem uma reportagem, já está aqui em meu poder, uma reportagem sobre a visita que o senhor Sérgio Cabral e 2 governadores fizeram à Colômbia em busca de exemplos de combate à violência. Por acaso, a partir desta data, eu escrevo uma coluna diária também no Jornal O Povo. Além de escrever na Tribuna da Imprensa, escrevendo no Jornal O Povo. Mas eu queria me referir a uma reflexão da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e do próprio comando da Polícia. Há algum tempo, essa associação, o Clube de Soldados Cabos de Soldados da PM, elaborou um ano passado uma minuta de projeto de lei tornando obrigatória a aplicação de medidas em todo o Estado em relação à questão da corporação. Mas eu pergunto, o que é que o senhor Sérgio Cabral foi encontrar na Colômbia? Um teleférico? Não precisava ter ido lá, iria ali no Morro Pavãozinho, em Copacabana, onde ele conhece muito bem, e veria um projeto que foi sabotado do governador Leonel de Moura Brizola, que em 1983 implantou o acesso mecânico, uma espécie de teleférico também no Morro do Pavãozinho, e foi ridicularizado por boa pega dessa mídia. Quando ele visita lá o Palácio da Justiça, a Casa da Justiça de uma comunidade da Colômbia, não precisava. Existem hoje abandonados em várias comunidades os centros de defesa da cidadania, criada pelo então governador Nilo Batista, como existe as Casas da Paz, criada pelo governador Garotinho, e como existe, e é importante que essa casa reconheça o esforço do prefeito César Maia na implantação do projeto Favela Bairro, que dota as comunidades de equipamentos sociais igualmente. É preciso que tenhamos uma reflexão. Eu diria, senhor presidente, a Força Nacional de Segurança é outra falácia. Cada pessoa dessa força, cada militar, cada policial militar, recebe de complementação salarial uma diária de R$ 120. Significa que só de complementação recebe por mês R$ 3.600.
enquanto o nosso policial militar não recebe pouco mais de R$ 1.000. E não tem onde ficar. Hoje se fala em 6.000 homens para os Jogos Pan-Americanos e não sabe onde eles vão dormir à noite, onde eles vão se hospedar. Para encerrar, senhor presidente, já sei que o senhor está me olhando, me dando uma senha que chegou meu tempo, mas para encerrar, senhor presidente, quero lembrar que a União já transferiu para o Estado, nos primeiros 3 meses do governo Sérgio Cabral, R$20 milhões para a segurança, para essas operações exóticas dessa Força Nacional de Segurança. Enquanto isso, esse mesmo dinheiro, 20 milhões, foi tudo que o governo federal transferiu ano passado para o Estado, na administração da governadora Rosinha Garotinho. Eu não estou aqui fazendo partidarismo nenhum. Estou querendo a verdade. Estou querendo fazer jus ao mandato que foi conquistado pela vontade dos eleitores e pela exuberância de uma justiça que não se curva a pressões menores. Então, senhor presidente, termino, portanto, recomendando, vamos votar com a vereadora Leila do Flamengo a derrubada do veto. Mas vamos refletir também sobre a questão da mulher, que será objeto de um outro pronunciamento, outra oportunidade. Obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Encerrada a discussão, para encaminhar, vereadora Leila do Flamengo. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, este projeto tem a finalidade de viabilizar crianças que nascem prematuras, filhas de servidores públicos do município do Rio de Janeiro. Muitos têm profissões nas áreas de saúde, educação, têm uma vida extremamente sacrificada. A criança prematura que não completou o seu tempo normal para os 9 meses, ela necessita muitas vezes de cuidados especiais até que possam sobreviver. Tivemos já vários casos de crianças que nascem de 6 meses e não sobrevivem. Eu queria só registrar rapidamente que o artigo 2º, a licença maternidade especial e a licença gestante de 120 dias, prevista no artigo 7º, inciso 18 da Constituição Federal, acrescida do período correspondente à diferença entre o nascimento a termo e a idade gestacional do recém-nascido, devidamente comprovada, em benefício das servidoras públicas que têm bebês prematuros. Eu peço que vocês derrubem o veto. Muito obrigada. Não havendo mais quem queira encaminhar a matéria, a mesma está em votação, requer quórum de maioria absoluta. Terminados e liberados. Vou encerrar. Presentes votando não, 27 senhores vereadores. Veto é rejeitado. Projeto segue a promulgação. Tramitação. Especial regime de urgência, discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 44/2005, autora a vereadora Lucinha, dispõe sobre a adoção de medidas por parte do Poder Executivo que priorize o atendimento da mulher como beneficiária dos programas habitacionais do município e dá outras providências. Pendente de parecer da Comissão de Mérito. Emitir parecer, nobre vereador
Professor Célio Luparelli. Emitir parecer. Rejeição, manutenção, veto. Opino pela rejeição do voto. Rejeição, veto. No orador inscrito discutir a matéria, encerrar a discussão. Em votação. Requer maioria absoluta, terminais liberados. Alô. Vou encerrar. Vou encerrar. Presentes votando não, 27 senhores vereadores. Veto é rejeitado. O projeto segue a promulgação. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 543/2005, de autoria do senhor vereador Argemiro Pimentel, que proíbe a veiculação de imagens sacras em desfiles de escolas de samba. No orador inscrito discutir a matéria, será a discussão em votação. Requer maioria absoluta, terminais liberados. Vou encerrar. Presentes, votando 28 senhores vereadores, votou sim 1, não 27. Veto é rejeitado. O projeto segue a promulgação. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto, vereador Argemiro Pimentel. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu quero agradecer a cada companheiro que entendeu essa mensagem desse projeto meu, de muita importância, porque todos os desfiles das escolas de samba, às vezes, nós temos dúvidas, senhor presidente, senhores vereadores, se é o desfile de uma escola de samba ou se é uma procissão. Haja a quantidade de imagens que é exibida durante o desfile. E a Igreja Católica vem brigando há anos com relação a essa questão e não tem conseguido sucesso. E aqui, essa Casa de Leis, com sua sensibilidade, com a visão importante, profundamente espiritualista de cada vereador, independente do credo que ele confessa, votaram e apoiaram esse projeto de grande importância para a sociedade do Rio de Janeiro. Portanto, senhor presidente, muito obrigado a Vossa Excelência, obrigado às vereadoras e aos vereadores que tiveram comigo nessa votação. Obrigado, senhor presidente. Palavra pela ordem, vereador Paulo Serrê. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria, na verdade, dar uma satisfação ao nobre vereador Eliomar Coelho e à nobre vereadora Leila do Flamengo, que na última sessão, se não me engano, na quarta-feira ou quinta passada, fizeram justa menção ao que teria sido uma proibição indevida de repressão a uma atividade cultural que se realiza há muitos anos na Praça General Glicério, é isso? Um chorinho que tem ali, acoplado a uma feira que se dá ali, e que tem muitos anos ali, congregando ali os moradores, amigos,
E eu, como pessoa que normalmente gosto desse gênero de música, me interessei em saber o que tinha havido ali para que um gesto dessa natureza pudesse ter sido praticado, segundo disse o Eleomar Coelho, pela prefeitura, enfim, e conseguir uma explicação. E queria apenas dizer a Vossas Excelências que a Secretaria do Meio Ambiente nada tem a ver com aquilo que ali ocorreu, muito menos o subprefeito que nada soube daquilo, o vereador Eleomar Coelho externando a sua justa indignação, disse que o senhor prefeito, evidentemente que não sabe nada disso, não pode ter notícia do que houve pontualmente ali numa praça da Zona Sul, e o que houve foi uma intervenção da Coordenadoria de Controle Urbano. Eu cheguei ao seu coordenador, que é o companheiro Lúcio Costa, e ele me disse que haviam chegado à ouvidoria da prefeitura várias reclamações, não da atividade do chorinho, mas de atividades que se desenvolvem ao lado dessas coisas, o que sempre acontece. Em todo lugar da cidade, sempre estabelece uma atividade de música. No começo é só música, mas depois começa a surgir uma coisa a mais, e daqui a pouco estabelece-se uma verdadeira desordem ao lado daquilo que originariamente era apenas um conjunto musical numa coisa altamente positiva. Então, o que houve foi uma intervenção da Coordenadoria de Controle Urbano para reordenar aquele espaço público, mas, segundo me disse o coordenador Lúcio Costa, não houve qualquer proibição para que o choro ali se desenvolvesse e, segundo ele, por parte da prefeitura, não há nenhuma disposição contrária a esse tipo de manifestação. O que fez a coordenadoria, segundo o seu coordenador, foi coibir uma desordem que se estabeleceu naturalmente com o passar dos anos ao redor ali. Eles foram ordenar a feira, segundo me disse o Lúcio Costa, e, enfim, mexeram ali ao redor de onde estava estabelecido o choro. Mas, segundo ele, o choro pode continuar normalmente, não há sentido em se estabelecer qualquer tipo de norma contra uma atividade cultural rica dessa natureza e que tem, tradicionalmente, a aprovação de todos os moradores. Enfim, essas explicações que eu estou transmitindo, porque me interessei em saber de onde havia partido, se é que teria partido, uma orientação no sentido de se coibir a atividade tão rica dessa natureza. Era essa a explicação em socorro às colocações do vereador Eleomar Coelho e da nobre vereadora vereadora Leila do Flamengo. Pela ordem, vereador Eleomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Ivan Moreira, senhoras vereadoras e senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu queria, nobre vereador Paulo Serri, dizer que as informações não expressam o que realmente aconteceu lá, de fato. O que acontece é o seguinte: havia na localidade 3 árvores condenadas. E, por conta disto, a Fundação Parques e Jardins foi acionada para a retirada dessas árvores. Estavam condenadas, eram um pau-brasil e 2 palmeiras. Agora, o que acontece é o seguinte, é que quem chegou lá para fazer esta retirada, simplesmente fez a poda de árvore, que não tinha nada a ver com isso daí. E era exatamente debaixo dessas árvores que havia a apresentação dos músicos lá naquele local. Quer dizer, então os músicos falaram o seguinte: agora nós não vamos mais de forma alguma fazer. Eu estive lá no local, e a nobre ex-vereadora e atual secretária de Meio Ambiente ligou para mim,
a presidente da Fundação Paco Jardim ligou para mim, nós estamos tentando resolver a situação, porque, inclusive, aquilo dali é um projeto de um arquiteto, que é morador também de Laranjeiras, foi sócio do escritório do Buller Marx, é um paisagista, então não pode se mexer como se pretende lá, sem a autorização dele. Ele mesmo também conversou comigo e disse que não vai permitir que o projeto dele seja desfigurado. Então, ficou da gente dar uma sentada com o arquiteto, sentar com a representação do pessoal do Chorinho e dos moradores e tentar resolver mas a informação que Vossa Excelência está esclarecendo aí não é em relação àquilo que foi objeto da minha intervenção aqui, chamando realmente para uma coisa desmedida que não tem a menor justificativa. Simplesmente não era a árvore condenada, inclusive existe por lei a proibição de você utilizar produtos químicos em logradouros públicos, então não é nada disso. Está condenada, tem que ser retirada. E, inclusive, foi substituída, onde tinha o pau-brasil, foi substituído por um pau-brasil, e as outras duas palmeiras também foram substituídas, tudo bem. Só que acontece é que, não, além disto, simplesmente a árvore que se via de acolhimento para a apresentação dos músicos, chegou lá e fez uma poda sem nenhuma necessidade. É esta a razão porque eu fiz o pronunciamento. E espero que a gente consiga resolver isso daí, porque o morador lá está se sentindo desrespeitado. Estive lá exatamente para conversar, dizer que a gente tem condições de resolver isso daí. Falei dos telefonemas que eu tinha recebido, tanto por parte da presidente da Fundação como da secretária de Meio Ambiente, de maneira que eu acho que a coisa está bem encaminhada. Mas não é nada de controle, entendeu? Não foi isto. Quer dizer, o negócio é que simplesmente se fez uma coisa que não deveria fazer. Talvez por falta de orientação, e quando se colocar, até eu acho que deva realmente se fazer poda em determinadas árvores nessa cidade do Rio de Janeiro. Agora, tem que ter um certo critério. Quer dizer, podar simplesmente para podar, para dizer que podou, sem nenhuma necessidade, coisa que não estava prejudicando ninguém, nada, muito pelo contrário, entendeu? Então foi essa aí. Tendo ocorrido um erro da mesa, a presidência, caráter excepcional, dará a palavra para a declaração de voto, vereador Pedro Porfírio. Agradeço ao presidente Ivan Moreira, que, na verdade, o vereador Argemiro Pimentel fez a declaração de voto dele, e eu fui um voto solitário, em defesa do veto do prefeito, e até estranhei que o vereador Paulo Serri, quando usou da palavra, eu pensava que o vereador Paulo Serri ia explicar o voto dele, porque estava na fase de declaração de voto. Mas o vereador Paulo Serri não explicou o voto dele, explicou outra coisa que não tem nada a ver com o voto. O que eu devo dizer, senhor presidente, é que com todo o carinho que eu tenho pelo vereador Argemiro Pimentel, e com esse espírito corporativista que existe aqui na casa, é muito difícil você votar em defesa de um veto, uma matéria tão profunda, uma matéria suscitada pelo vereador Argemiro Pimentel. Ela é profunda, até porque remete a uma discussão de natureza teológica. O carnaval é uma festa religiosa. Se nós procurarmos a origem do carnaval, o carnaval está no calendário litúrgico. Ele faz parte de todo o acervo de manifestações ligadas à questão religiosa. Houve um momento aqui, eu não sei se o vereador Argemiro Pimentel estava nessa casa, não estava ainda, eu e o vereador Aguinaldo Timóteo sustentamos a defesa da escola de samba Império da Tijuca, quando ela foi objeto de uma repressão policial violenta, que essa repressão arrancou a estátua de Cristo lá de dentro da escola de samba. E eu falaram que eu ia ser excomungado porque defendia a escola de samba nesse sentido. Então, é preciso ter muito cuidado com a intolerância. A intolerância tem limites, sobretudo no pontificado do Papa, que vinha até o Brasil aqui em maio, o Papa Bento XVI, que acaba de declarar que o segundo casamento é uma praga. Eu gostaria até que os católicos
que casaram pela segunda vez fizessem um pronunciamento a respeito dessa ideia se o segundo casamento tem uma praga, porque isto é a ressurreição do processo mais nebuloso da época da história da cristandade, que não tem nada a ver com a mensagem essencial do cristianismo. Eu não aceito, portanto, até porque essa lei do vereador Argemiro Pimentel, ela é extremamente perversa. Ela caça a subvenção da escola de samba, que, a nível cultural, insistia em apresentar qualquer tipo. Ele diz assim no parágrafo: entende-se com imagens sacras referidas no caput desse artigo o crucifixo, o ostensório, os santos e outros mártires. É uma coisa que, na Bahia, o carnaval se confunde com a festa religiosa. Na Bahia, há uma mistura das religiões, as religiões africanas. Tudo se faz sem essa preocupação. Não é assim que se preserva o cristianismo, não é assim que se preserva o catolicismo. As religiões evangélicas cresceram exatamente em cima da intolerância da religião católica. Hoje, as religiões evangélicas têm um índice de crescimento fantástico, porque não tem esse discurso tão impiedoso contra o ser humano em relação a questões da sua existência, como a questão do casamento, como a questão do conhecimento e como a questão do saber. Daí eu ter votado, senhor presidente, solitariamente, inclusive, para minha surpresa, nem o vereador Paulo Serrilho me acompanhou nesse voto em defesa do direito à livre manifestação cultural. Até vereadores com discursos e filiações de esquerda votaram pela derrubada do veto em prejuízo do direito à livre manifestação de criação nas escolas de samba. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Paulo Serrilho. Senhor presidente, meu nobre companheiro, vereador Pedro Porfírio, nobre vereador Pedro Porfírio, só Vossa Excelência só a Vossa Excelência eu devo satisfação pelo voto que dou aqui, além dos meus eleitores. Só a Vossa Excelência, mais a ninguém. Pela amizade que nos une. Nem o prefeito da cidade, a quem eu aqui represento, me cobra qualquer posição de voto para um lado ou para o outro. Mas Vossa Excelência talvez seja o único aqui dentro que tenha a prerrogativa de me cobrar uma posição pelo carinho que lhe devoto. Eu quero lhe dizer que votei pela rejeição do veto, porque tenho tido como norma de comportamento apoiar e votar de maneira favorável a todas as matérias que indiquem convicção religiosa de um companheiro ou de outro, indistintamente da religião e do credo que confesso. Seja ela matéria de convicção para os católicos, para os protestantes, para os umbandistas, para os evangélicos, nessas matérias que expressam algum tipo de convicção, algum tipo de compromisso religioso, eu tenho por hábito, independente da religião, votar favorável à convicção, favorável ao companheiro, embora muitas vezes não seja a minha convicção, mas eu tenho, por norma, tido esse comportamento. Essa foi a razão do meu voto em apoio ao projeto do nobre vereador Argemiro Pimentel, que tem com a Igreja Católica uma relação orgânica do seu mandato muito forte, muito densa, e, enfim, essa foi a razão. Complementando a informação que dei ao nobre vereador Elomar Coelho, quero reiterá-la. Eu não posso discutir, até porque não tenho meios e nem argumentação técnica para fazê-lo, se a árvore tal devia ser podada. Isso eu não sei, sinceramente não sei. Sim, Vossa Excelência é um técnico experiente em parques de jardins, eu não sou. E não vou estar aqui discutindo que árvore que tem que ser podada.
quero dizer a Vossa Excelência que eu fui me interessar pela sua questão, que é uma questão da cidade. A vereadora Rosa Fernandes me afirmou: eu não tenho nada com isto. O que quer dizer que, se ela podou aquela bendita árvore, ela o fez sem saber que aquela árvore era um guarda-sol, uma proteção para aqueles músicos. Então, não me posso crer que a nobre vereadora Rosa Fernandes dissesse: vão lá tirar a sombra do chorinho. Você conhece a vereadora Rosa Fernandes? Ela não faria isso. Então, a árvore foi podada com o critério que se podam as árvores da cidade. Talvez tivesse faltado a informação. Essa árvore tem um significado especial, porque ela é uma... Enfim, eu quero que você se entenda que, às vezes, nós extrapolamos um pouco na crítica que fazemos. E a única autoridade de governo que eu encontrei que disse: eu estive lá numa atividade de organização do local, foi o coordenador de controle urbano, o nosso querido, enfim, me esqueci o nome agora, amigo nosso de muito tempo. Eu estive lá e ordenei a fibra, porque ao redor estava uma bagunça, mas não mexi, não chutei, nada com chorinho, nada com choro. Agora, se o pessoal do choro acha que não pode continuar porque a árvore foi podada, aí é uma outra questão de se ver como vamos resolver. Agora, eu peço a Vossa Excelência que entenda que a árvore foi podada, como vai ver, várias ali foram também, porque não foi a árvore, vamos podar porque... Isso não se faz, não se faz. Então, o que eu quero que Vossa Excelência entenda é que eu fui me interessar pela sua preocupação, lhe trouxe informações, e o que houve ali foi uma intervenção da Coordenadoria de Controle Urbano da cidade. Então, não, acho que fez o que tinha que fazer. E, concomitantemente, a Fundação Parque Jardins cortou uma árvore que dava abrigo ao choro. Eu sei que Vossa Excelência, com a sua criatividade, com a sua combatividade e com o seu poder de persuasão, irá encontrar meios, junto com a Prefeitura e com os moradores, de que o choro continue, sem mágoas, sem problemas, porque o choro é alegria e nós não vamos aqui estar pegando uma manifestação musical para se criar problemas onde, na verdade, não existe. Então, é isso. Eu queria que Vossa Excelência recebesse essas informações como uma preocupação com a questão que Vossa Excelência trouxe, que pode parecer uma questão pequena, mas não é. Você trouxe uma questão de relevo para a cidade e, por isso, estamos empenhando o tempo dessa sessão discutindo esse tema. Uma manifestação desse tipo, de um ritmo musical enraizado na cultura da cidade, como é o choro, agregando pessoas, famílias em espaço público, é uma atividade da maior importância para a cidade. E se elas se repetissem por toda a cidade, certamente os índices de violência e de criminalidade na cidade fossem menores. Sempre que as famílias, os ritmos musicais e as manifestações culturais ocupam as ruas, tomam o espaço público para si, se apropriam do espaço público, ali não se desenvolvem atividades antissociais, ali não se desenvolvem atividades que ofendem a sociedade. Pelo contrário, ali se desenvolvem atividades que enriquecem do ponto de vista cultural, social e que cimentam essa solidariedade que se quer entre vizinhos, entre pessoas que moram perto, entre os bairros da cidade. Por isso eu queria que Vossa Excelência tivesse, naquilo que eu puder ajudar, a minha participação, para que se encontre uma solução adequada, uma solução favorável, para que continue lá essa tradição importante da Praça General Glicério. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única, veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 598/2005, autoria vereadora Nereide Pedregal, dispõe sobre o tombamento da primeira Igreja Batista de Inhaúma, pelo seu valor histórico e cultural, e da outras providências. Pendente parecer da Comissão de Mérito. Emitir parecer vereador Stepan. Pela rejeição ao veto. Rejeição ao veto. No orador inscrito, discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Requer quórum de maioria absoluta. Terminais liberados.
Vou encerrar. Presentes votando não, 26 senhores vereadores. Veto é rejeitado. O projeto segue à promulgação. Palavra pela ordem, vereador Márcio Pacheco. Senhor presidente dessa sessão, vereador Ivan Moreira, nobres colegas, vereadores dessa casa. Em primeiro lugar, presidente, eu gostaria de justificar, e na verdade cai também como uma declaração de voto, no momento em que o vereador Agemiro, na sua colocação, defendia aqui a questão do seu projeto de lei, que foi vetado, que retratava o uso de imagens sacras, no Carnaval Carioca. Nesse exato momento, infelizmente, eu estava descendo, não consegui votar, mas quero declarar meu voto. Vereador Agemiro, gostaria de declarar meu voto pela rejeição ao veto total ao projeto, por entender em não se tratar aqui de uma questão, somente uma questão cultural. Esse é o primeiro ponto. Respeitada a cultura e a diversidade cultural da nossa cidade, do nosso país, nós temos no nosso país, claramente, e digo isso porque sou um defensor da cultura, digo abertamente porque neste ano tive a oportunidade pela primeira vez, em 15 anos de Rio de Janeiro, de desfilar numa escola de samba. Portanto, não se trata aqui de uma questão religiosa, se trata de uma questão do respeito ao devido culto. Imagem sacra, diz a nossa Constituição, a Constituição defende que o culto e as imagens devem ser respeitadas no seu devido lugar. E, portanto, há que se entender, mesmo que a cultura do nosso país seja diversa, e mesmo que o local aonde seja ela apresentada, seja um local como uma Marquês de Sapucaí ou qualquer outro lugar, ali não é, nem nunca foi, isso não estamos falando do profano, o que seria o proibido, ali não é lugar para se levar imagens de culto, sejam elas católicas ou não católicas. O que devemos aqui entender é que há lugar para culto, e a Constituição defende isso. Nós não estamos falando aqui de linguagem religiosa, estamos tratando da Constituição, da lei do nosso país, que defende que a partir do momento em que eu denigro uma entidade, uma instituição religiosa, eu cometo crime contra a pátria, cometo crime direto. E, pelo contrário, em dizer que uma escola de samba, e digo isso porque tenho profundo carinho, imperiano que sou, torcedor da Império Serrano, né? Respeitando a diversidade cultural, continuo afirmando, lugar de culto é lugar de culto, e é lá que se deve fazer o culto, não importando se o desejo de estar desfilando numa escola de samba, é um desejo próprio, pessoal, cultural, importante, desenvolve emprego, nada tem a ver, por exemplo, e aí entra muitas vezes uma linguagem errônea de algumas pessoas ligadas à espiritualidade, que fazem de algumas coisas que não são religiosas, são demoníacas, e não é verdade? A palavra profano não significa que ela é má, significa que simplesmente o seu conteúdo não é religioso. E por ser o carnaval um ato profano, não é mal. Portanto, não estou dizendo que ele é mal. Ele simplesmente não se caracteriza um evento religioso. Ele é qualquer coisa, senão um ato de cultura, um ato de dança, de manifestação popular, de manifestação cultural, mas não é um ato religioso, não se configura um ato religioso. Então, portanto, não cabe ali o uso da imagem sacra, por não se tratar a imagem sacra de um instrumento de uso profano. Poderia ser qualquer símbolo de uma igreja católica, de uma igreja não católica, até de uma igreja não cristã. O culto deve ser respeitado. Por isso, parabéns, vereador Agemiro, conte com o meu apoio. Segundo ponto, gostaria, presidente, de usar este momento também para dizer, com todo o respeito que tenho ao vereador, Sua Excelência Pedro Porfírio, Vossa Excelência, ao citar o Papa Bento XVI,
ao colocar aqui neste plenário, dizendo que o Papa Bento XVI, cardeal Josef Ratzinger, se manifestou sobre o casamento e a união estável, o segundo casamento, em que ele fala a palavra praga. Eu gostaria de esclarecer a Vossa Excelência. A encíclica de Bento XVI foi escrita em latim. E a palavra praga significa piaga. E piaga em latim é ferida, chaga. E a palavra chaga simboliza uma unidade com o Cristo e não uma praga para a sociedade. E, portanto, Vossa Excelência se equivoca por demasia ao citar as palavras de Bento XVI como palavras que foram pejorativas. A despeito de que muitos não sabem o que disse Papa Bento XVI, ele disse outras coisas, das quais quero esclarecer a Vossa Excelência. Ele disse: o desfazimento da família como ponto central, seja ela em que nível for. Este é o desfazimento, quando a família se desfaz totalmente. Isto tem sido a marca para a juventude, para o crescimento das crianças, para o falecimento da moral do nosso país. Papa Bento XVI quis demonstrar em sua encíclica, que remonta ao sacramento, a encíclica do sacramento, que não fala somente para os católicos, ele quis demonstrar ali, que no momento em que a célula familiar, seja ela de segunda união, porque eu posso dizer a Vossa Excelência, vereador Pedro Porfírio, conheço muitos casos em segunda união, e inclusive a Igreja Católica tem a pastoral da segunda união, uma pastoral importante, que vem declarando apoio aos casais que não sobreviveram numa primeira união, e que na segunda união estão sendo acompanhados por essa pastoral. O grande problema da humanidade hoje é a falta de conceito familiar que é dado para muitas crianças, porque já nascem sem berço nenhum e amparo nenhum. Este é o problema. E aí não se trata, por exemplo, de uma mãe que nasce, que por vias de destino se torna mãe solteira. Neste caso, o Papa Bento XVI defende a família porque o filho está com a mãe. Esta mãe não é excluída, nem o pai que porventura seja solteiro, muito menos o casal que decide se unir numa segunda união e demonstrar amor e formar nova família. Não, a igreja agrega, a igreja chama para si. Quero citar aqui o trabalho que faz, por exemplo, a pastora Márcia. Pode dizer a nós aqui num testemunho franco como a igreja evangélica tem desempenhado papel importante para casais que estão em segunda, terceira união. Portanto, isso não se trata de uma questão católica, nós estamos falando da defesa do valor maior que nós temos, que é a defesa da família. O desfazimento da família, ao meu ver, vereador, esta sim é a grande praga da humanidade. Mas não esta que se refere Vossa Excelência, porque se Papa Bento XVI quis dizer que nesse momento vemos uma chaga no mundo, uma chaga aberta, onde as pessoas não se interessam mais em constituir aquilo que é de mais valioso dentro de uma casa, o valor que se constitui ao ver um filho crescer ao lado do pai ou da mãe, ou só da mãe ou só do pai, ou até mesmo de um padrasto ou de uma madrasta. O problema é que quando este valor acaba, quando isto acaba, aí vemos a violência. Pai, ontem mesmo eu vi, vereador Pedro Porfírio, numa entrevista de jornal, um pai que segurou a filha para o filho estuprá-la, e o filho que segurou a irmã para que o pai pudesse estuprá-lo. Isto é a chaga, isto é a praga da humanidade. Não o que o Santo Padre disse, isto não é a praga. Portanto, Vossa Excelência se equivoca no momento em que diz uma coisa que não é verdade. Portanto, quero repetir, a palavra piaga vem do latim, significa chaga. Se aproxima da chaga do Cristo, que vê com tristeza as famílias que acabam se desfazendo porque deixam de amar a Deus. Este é o problema da humanidade.
Não, o problema do nosso mundo não são os casamentos, os segundos, terceiros casamentos, não. Esses muitas vezes são a solução. Estes muitas vezes são o exemplo. Eles não são o problema é quando nada se faz. O problema é quando nada se tem para dizer que temos algo em concreto que diz, nós amamos. Então, por outro lado, vereador, também quero dizer, está em minhas mãos, presidente, e gostaria de contar com a ajuda de Vossa Excelência. Ontem fizemos aqui um seminário em defesa da vida. E sei que muitos ainda não conhecem, não sabem, quando nós conversamos sobre a questão do aborto neste país. E nós queremos aqui dizer, isto não se trata aqui de uma questão religiosa. O ministro da Saúde, e eu quero congratular o prefeito César Maia, Paulo Serri, meu querido Paulo Serri, que ontem disse, numa nota no seu blog, disse, começou mal. O ministro da Saúde defende o plebiscito a favor do aborto. E na primeira fase do prefeito César Maia, ele disse, começou mal. Em primeiro lugar, trata-se de cláusula pétrea, vereador Eliomar. Cláusula pétrea na Constituição Federal é imutável. A defesa do direito à vida é, em primeiro instante, um direito garantido na Constituição. E, portanto, não se trata de cunho religioso, se trata de um direito constitucional garantido por lei e imutável, por se tratar de cláusula pétrea. Não é cláusula mutável, não pode ser emendada, ela é imutável. E, portanto, o direito à vida deve ser garantido desde a sua concepção. O feto que é assim gerado, ele mesmo produz as suas proteínas. Ele mesmo produz, além de receber da mãe aquilo que a mãe se alimenta, ele cresce por si só, porque tem um gene definido, tem DNA próprio e tem suas proteínas, portanto é um indivíduo completo, um indivíduo único, que já tem caráter, que já tem identidade. E no momento em que eu autorizo, vereador Pedro Porfírio, eu autorizo a descriminalização do aborto, eu rasgo a Constituição Federal, rasgo a Constituição, onde eu defendo o direito à vida sob todas as formas. É como se hoje eu autorizasse o assassinato. Qual é a diferença quando vemos nos jornais causas absurdas de meninas pequenas sendo estupradas violentamente, esquartejadas, cabeça, membros jogados ao léu? E eu gostaria de dizer aqui neste plenário para os senhores vereadores e para as vereadoras em especial que estão aqui, quero convidá-los a uma sessão plenária para assistir comigo aqui um vídeo chamado Gritos no Silêncio. Se Vossa Excelência já viu isto, Pedro Porfírio, aqueles que têm filho, eu gostaria de convidar. Gritos no Silêncio se trata de um vídeo onde vemos um aborto. E você é capaz de ver um feto chorar. Quando entra a curetra, decepando os seus membros e tirando a sua cabeça, o feto chora no ventre da mãe, sabe que está morrendo. Portanto, antes de discutir o aborto como aborto legal, eu gostaria de convidar as vossas excelências a assistirem comigo este documentário, para tirarem vossas conclusões antes de irem defender aquilo que hoje não se trata de planejamento familiar. Por favor, evitar um filho, e não se trata aqui, evitar é uma coisa, matar é outra. Se querem discutir o planejamento familiar, vamos às vias de fato, chamemos a igreja, chamemos a imprensa, chamemos os parlamentares, mas vamos cair então o real do problema. Evitar é uma coisa que não foi concebida, abortar é matar o que já vive. Abortar é tirar a vida daquilo que já vive. E portanto vão dizer, mas existe o aborto legal? Existe aborto permitido? Não! Existe a inimputabilidade do aborto. Vereador Roberto Monteiro, grande advogado, conselheiro da OAB, por favor me ajude. A inimputabilidade não exclui o crime, exclui a punição, não é verdade? Vereador Roberto Monteiro, conselheiro da OAB, colegas que somos, nós dois advogados. A inimputabilidade em duas causas do aborto, que é o estupro da mulher, o estupro, e perigo de vida da gestante, é inimputável, não exclui o crime, exclui a punição, por isso o crime ainda existe. São duas coisas diferentes, isso é jurídico. Segundo, é como dizer, por exemplo, que um pai esconde o filho delinquente da polícia.
exclui a punibilidade, mas não exclui o crime. É como não imputar a um filho que agride o pai apenas sobre ele. Exclui a punibilidade, mas não exclui o crime. Portanto, aqui, ontem nós apresentamos várias questões sobre isso que podem ser discutidas, mas aborto é matar. Aborto tira a vida de quem já vive. E outro exemplo, dou senão aqui a vossas excelências. Tenho 2 filhos, um de 4 anos e um de 2 anos. O de 2 anos, pequenino, eu pergunto a vossas excelências, quem tem filhos pequenos aqui, por favor, me ajude. Pegue o seu filho de 1 ano e deixe ao léu. Quanto tempo sobreviverá? Lembramos agora, há pouco tempo atrás, de como este país entrou num caos total ao ver uma mulher que jogava seu filho nos rios, num rio em Belo Horizonte. Todo o Brasil se comoveu pedindo o linchamento daquela mulher, pedindo que aquela mulher fosse mais que absurdo. Isto não pode. Matar uma criança que da mesma forma depende do cuidado do Estado e da mãe, pode. O que diferencia um feto de receber um cuidado e o direito à vida daquela criança que foi jogada no rio? Nada. O que diferencia um feto no ventre da mãe daquela criança que foi jogada sem cuidado nenhum dentro do rio é o cordão umbilical e mais nada. Ele é uma criança. O que diferencia o atendimento de uma mãe, o atendimento de uma criança que está no ventre, para uma criança que é jogada na rua no lixo, é nada a não ser o ventre. Porque o que justifica então dizer a uma mulher, sim, ela tem direito, o direito de abortar não é da mulher, é daquela criança que foi gerada, de não morrer. Portanto, eu quero dizer, é maior o direito de uma mulher. Essa pergunta fique nos corações de vossas excelências. É maior o direito de uma mulher decidir sobre algo que está no seu corpo do que o direito daquele de viver? É maior o direito? Então eu diria a vossas excelências, seria como decidir, eu posso cortar o meu braço, sim, ele me pertence, mas o filho que está no ventre não é como o meu braço, não é como uma perna, ele tem um coração que bate sozinho. Ah, mas ele é fruto de um estupro, de uma calamidade, ele é fruto de um problema social, e portanto o Estado tem que zelar por aquilo. Como, por exemplo, vimos uma menina que leva uma bala perdida. De quem é aquela responsabilidade, se não é uma responsabilidade do Estado? O Estado tem o dever objetivo de cuidado, de zelar pelo patrimônio maior que ele tem, que é o seu povo, a sua população. Portanto, se uma mulher é fruto de uma fatalidade absurda, de um estupro, se ela é fruto de uma barbárie, esta culpa não recai sobre o feto, recai sobre o Estado, recai sobre o bárbaro. Então esta mãe deve, na nossa opinião clara, receber o zelo do Estado, receber os cuidados até dar à luz. E se ela não quiser ficar com o filho, que o dê em adoção. Temos mais de 80 mil pessoas querendo adotar crianças nesse Brasil e admite-se o aborto. Então o Estado deve zelar pela vida daquela mãe, a vida daquela mãe que foi fatalmente agredida por um ato bárbaro de estupro. O Estado tem obrigação de dar a ela apoio psicológico, apoio moral, apoio financeiro, porque o Estado tinha que dar proteção a ela e não deu. Mas não matar a criança, nada justifica. E se aquela mãe não quiser ter o filho, porque sabe que aquilo foi traumático, trauma maior será o aborto que nela for feito, causando muitas vezes o suicídio. Então, eu, na minha monografia da minha faculdade de Direito, apresentei um projeto de adoção do nascituro, projeto viável para o nosso país, onde uma mãe que, inclusive, nesses casos absurdos, podem dar em adoção o filho mesmo no ventre, sob os cuidados do Estado, que garantiriam sobre este filho, inclusive, direitos sucessórios, direitos de patrimônio. Isso é possível, mas matar nunca é válido, porque senão, meus caros colegas, e aí eu finalizo, senão estaríamos colocando neste país, se este plebiscito passar,
estaremos dando a este país a oportunidade de que cada um possa tomar a decisão pela vida de um terceiro. Se esse plebiscito a favor do aborto, e eu temo a Deus que isso não acontecerá, e lutarei por que for preciso para que não aconteça. Se esse plebiscito passar, significa que a partir do dia disto ser aprovado, uma outra pessoa tem direito de matar a vida daqueles que são inocentes. Estaremos começando a guinada para o falecimento do Estado, que mesmo sendo laico tem um povo religioso. Portanto, senhores vereadores, eu gostaria de conclamar esta casa a assinar conosco a Frente Parlamentar em Defesa da Vida. Uma frente que vai dizer a este Rio de Janeiro, como se posiciona esta Casa de Leis, mesmo que não seja sobre ela competência para gerir, para legislar sobre esta causa. Mas o Rio de Janeiro é modelo. E, portanto, o que se diz aqui, o que se faz aqui, pode ser modelo para o Brasil. Eu pedi a assinatura do vereador Paulo Serri, por ser líder da bancada, e peço apoiamento de toda a bancada do PFL. Peço apoiamento ao meu querido presidente desta casa, Ivan Moreira, que eu tenho certeza que evoca como nós a defesa da vida sobre todas as coisas. E encerro, presidente, dizendo que, ao olhar os meus filhos, ao olhar a imagem de Beethoven, que foi um menino quase abortado, eu fico imaginando o que seria deste mundo se nós não tivéssemos esta praga, que é o aborto. Teríamos muitos gênios nesta casa melhorando o nosso país, para que coisas hediondas como essa fossem evitadas. Muito obrigado, me perdoe a delonga, presidente, mas era impossível não me manifestar a respeito desta causa. Muito obrigado, presidente. Temos a honra e a satisfação de anunciar a ilustre presença do eminente conselheiro presidente do Tribunal de Contas deste município, doutor Thier Viana Montebello. Esgotado o tempo regimental da presente sessão, a presidência, antes de encerrá-la, tem alguma coisa hoje, não? Convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.